Na última terça-feira, chegou à 11ª Delegacia de Balsas um caso de estelionato que acabou vitimando os irmãos Valdir Ribeiro, de 45 anos, e de Carlos Ribeiro, de 46 anos, em frente à 11ª DP. E hoje, por volta das 15h50, Victor Maranhão Medeiros, de 39 anos, autor do crime, se apresentou na delegacia com seus advogados, onde recebeu voz de prisão. Diante do crime que ele praticou, a repercussão social que teve, a gravidade dos fatos, por óbvio que a Polícia Civil devia adotar uma medida à altura. E algumas horas depois do crime, nós já apresentamos ao Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva dele. Foi uma medida cautelar que se manteve em absoluto sigilo, tratado só entre mim e somente entre as autoridades que deveriam atuar para a consecução dessa medida. E já estávamos planejando uma operação para prendê-lo, monitorando onde ele pudesse se encontrar, mas os advogados resolveram apresentá-lo, acreditando que não havia mandado de prisão em aberto, acreditando, portanto, que a Polícia Civil não tinha adotado as providências que ele devia adotar, mas aqui foram surpreendidos pela voz de prisão. Havia já o mandado de prisão, ele recebeu a voz de prisão, vai ficar à disposição da Justiça. A partir de agora temos 10 dias para concluir o inquérito policial e encaminhar ao Poder Judiciário. O inquérito vai ser, sim, concluído dentro desse prazo. E mais à frente ele vai ser interrogado. Ainda não tive a oportunidade de falar com ele. Há outras diligências que realizaremos antes, inclusive, desse interrogatório. Ao final, ouvi-lo, colocar nos autos qual a versão dele para esses fatos e para que, enfim, ele possa ser responsabilizado judicialmente pelos crimes que praticou. A prisão preventiva não tem um prazo estabelecido, né? Ela perdura enquanto permanecerem os pressupostos, os motivos que a autorizaram. No caso concreto, o pedido se baseou na manutenção na garantia da ordem pública, né? Considerando que ele revelou concretamente ser uma pessoa extremamente perigosa. Ora, uma pessoa que atira em 2 vítimas na cabeça, praticamente dentro de uma delegacia, ele revela de maneira irrefutável que é uma pessoa perigosa, que é capaz de praticar qualquer crime, uma pessoa que não tem limite, que, portanto, não tem condição de viver em sociedade. Logo depois do fato, ele fugiu, o que revelou, portanto, que ele não pretendia, pelo menos naquele primeiro momento, se submeter à lei, se submeter à sua responsabilização perante o Poder Judiciário e a polícia. Isso foi o que fundamentou. Hoje ele se apresentou com os advogados de maneira espontânea, por óbvio que o Judiciário vai considerar isso aí, mas na minha compreensão ainda persiste a necessidade da garantia da ordem pública e ele, em liberdade, é sim, na minha compreensão, um risco concreto ao convívio e à paz social. De fato, lamentamos essa notícia, recebemos agora há pouco, né, do falecimento do seu Valdir, enquanto era transferido para a unidade de saúde de outra cidade, salvo engano, de Barreirinhas, morreu no transporte. Agora, a tipificação, né, o indiciamento do seu Vitor, em vez de dupla tentativa de homicídio qualificado, vai ser por hora um homicídio consumado, qualificado, e uma tentativa de homicídio qualificado. Isso muda o quanto da pena, né, porque o crime tentado ele tem uma pena menor do que em relação ao crime consumado. Portanto, sim, isso impacta diretamente as consequências ao qual estará submetido o Vitor, né? Destaco a coincidência, né? De nós termos, enfim, conseguido prender esse criminoso no mesmo dia em que uma das vítimas dele faleceu. A família com certeza está desolada, mas eu acredito que, sabendo que o responsável por isso se encontra preso e o que depender
da Polícia Civil, faremos todo o possível para concluir o inquérito com o maior número de elementos de convicção possível e com a celeridade máxima possível, para que ele permaneça preso até o julgamento. O homicídio qualificado, ele tem uma pena que varia de 12 a 30 anos, né? Então, seria no mínimo 12, considerando que os crimes se deram no chamado concurso formal, existe aí a exasperação da pena, né? Naturalmente é o judiciário que vai fazer esse cálculo, mas ele vai pegar em regra, em caso de condenação, ele, depois de ser fixada a pena, essa pena tem uma fração que é aumentada em razão do segundo crime.